Afinal, é Visconde ou Barão de Mauá? Pensata, com Marcelo Madureira. Não importa. Hoje eu vou falar de um dos maiores livros e de um dos maiores personagens da história do Brasil. Um dos maiores livros porque eu considero o livro Mauá, do Jorge Caldeira, uma das obras, digamos, seminais da história brasileira. Vocês vão saber por quê. O livro Mauá, evidentemente, trata-se da biografia do Visconde de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, escrita pelo Jorge Caldeira. Bom, Irineu Evangelista de Souza, na minha opinião, foi um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Um gaúcho que foi um empreendedor, um homem de finanças, um industrial, foi talvez um pioneiro na industrialização do Brasil, um homem que veio do nada e construiu uma enorme fortuna e acabou a vida completamente falido. O Jorge Caldeira, por sua vez, é, sem favor nenhum, um dos maiores historiadores e um dos maiores intelectuais e pensadores do Brasil. Então você junta a vida do Irineu Evangelista de Souza, o Barão / Visconde de Mauá, com o Jorge Caldeira contando essa história, e você tem um livro imperdível, que não fala só da vida do Mauá, fala da história da economia brasileira a partir do primeiro reinado até o final do segundo reinado, e que explica muito de por que o Brasil é do jeito que é e por que o brasileiro tem uma relação esquisita com o trabalho. Minha mãe quer que eu estude, meu pai quer que eu trabalhe, minha avó quer que eu me mude, mas eu já fiz o que pude. Já fiz teatro experimental, oficina de poesia marginal, seminário de meditação transcendental, curso de sanduíche natural. Eu faço vídeo, eu faço vídeo, vagabundo, que pariu. Esse livro me impressionou muito porque a história do Irineu Evangelista de Souza, o Mauá, é uma história ímpar. Com 5 anos de idade, ele ficou órfão de pai. Ele morava lá no interior do Rio Grande e o pai dele foi assassinado por ladrões de gado. E com 8 anos de idade, ele foi então pela mãe, digamos assim, colocado para ser educado pelos tios, porque a mãe casou de novo e o marido novo da mãe não queria tomar conta dos filhos do primeiro casamento. Então, o menino Irineu foi cuidado pelos tios, e um tio dele mandou o Irineu com 9 anos de idade para o Rio de Janeiro, onde ele foi trabalhar numa casa de comércio. Ele dormia nos primeiros dias embaixo do balcão, como se fazia com os aprendizes daquela época. O menino Irineu, foi um autodidata e aprendeu nessa primeira casa de comércio, que era de um português, aprendeu a contabilidade, né? Aprendeu como é que se fazia a escrita e tal, e até que ele passou a ser o gerente da casa, mas esse português veio à falência. Diligentemente, o jovem Irineu, com 23 anos, né, pagou todos os credores e foi contratado por um escocês chamado Carruthers, que abriu uma outra casa de comércio. Nessa casa de comércio, o jovem Irineu Evangelista teve uma carreira fulgurante, aprendendo inclusive inglês. Not problem is very important for everybody. Aprendente uma second language. Ele, a partir daí, quando o Carruthers resolveu se aposentar e voltar para a Escócia, passou os negócios todos para o Barão de Mauá, quer dizer, Barão ele virou depois.
E a história do Mauá, isso aqui, olha, não tem nada de spoiler, viu? Vocês podem ler o livro sossegados, porque a vida dele é fantástica. É uma vida cheia de aventuras, de atribulações, as coisas. Eu estou passando aqui só os highlights, só os fatos principais, para vocês terem uma ideia da precocidade e da genuinidade. O fato é que a Casa Mauá, a casa do Visconde de Mauá, os negócios do Visconde de Mauá, eles chegaram a um ponto em que o Mauá passou a ser o credor do governo brasileiro, né? O Mauá, ele financiava o governo brasileiro. O Mauá financiava o governo do Uruguai, quando o Uruguai era uma província cisplatina, né, fazia parte do Brasil. O Uruguai era uma propriedade particular do Mauá. O Mauá chegou a ser um dos caras mais ricos do mundo. E ele tinha uma visão empreendedora, uma visão pioneirística muito grande. Ele trouxe a iluminação pública aqui para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Ele trouxe a indústria siderúrgica, ele trouxe a indústria de construção de navios. Ele era um cara que era muito visionário. Inclusive trouxe a indústria de transporte através de trilhos, ou seja, as ferrovias. E tem um fato muito curioso, né? Porque inclusive o Jorge Caldeira, que é um homem erudito, mas escreve de uma maneira fantástica, muito agradável de ler, ele mostra que naquela época no Brasil, né, em que havia escravidão, trabalhar era uma vergonha para as classes, né, para as nossas classes mandatárias, né? Trabalhar era um ato vil, era coisa de negro escravo, né? Qualquer tipo de trabalho. Quando você tinha que trabalhar, era quase que era um vexame. E quando o Mauá, né, foi inaugurar a primeira linha, os trabalhos da primeira linha da sua estrada de ferro, ele mandou fazer uma pá de prata e convidou para a inauguração dos trabalhos todos os potentados, os poderosos, inclusive o imperador, na época Dom Pedro II. E ele ofereceu essa pá de prata para o imperador Dom Pedro II para dar a primeira pasada, né, para fazer a inauguração da obra. E aquilo foi considerado um assinte, foi considerado um atentado, né, foi considerado uma provocação ao imperador, né, fazer que o imperador tomasse uma atitude de trabalho, para vocês terem uma ideia. E a ideia era justamente provocar, não só no imperador, mas nos brasileiros, que trabalhar não tinha nada de vexame, de vergonha. Mas a história do Mauá é que o Mauá, inclusive, pelo fato dele ser um empreendedor, e olha, era um homem de uma retidão, de uma honestidade, era um cara que ele tinha um respeito pelo ato do negócio e pelas pessoas que faziam o negócio com ele. Ele tinha uma reputação internacional, né, a respeito da lisura e da ética. É uma coisa que no Brasil hoje falta muito. E o Mauá, então, ele de certa forma dava um aval para o Brasil, porque o Irineu Evangelista de Souza era uma pessoa séria e era o homem mais rico do Brasil. Coincidentemente, e vocês vão ler nesse livro, eu não sei, se não me engano é da Companhia das Letras, eu não sei se ele continua em catálogo, é um livro dos anos 90 do século passado. Se não, vocês vão encontrar esse livro na Companhia das Letras. Aproveito, inclusive, a ensancha para, nessa altura aqui da minha pensata de hoje, para que vocês assinem o meu canal, compartilhem meus vídeos, deem o seu like, né? E depois de assinar, dá o like. O like é muito importante. Me acompanhe também nas minhas outras mídias sociais, né? No TikTok, no Kuai, no Facebook, WhatsApp, o cacete A4. Mas, voltando à Vaca Fria, vocês podem encontrar esse livro certamente lá naquele portal da Estante Virtual que reúne todos os sebos do Brasil. Porque talvez em sebo você vai encontrar esse livro certamente. Mas pode ser que nas boas livrarias do ramo, boas livrarias do ramo é engraçado porque livraria é um ramo, mas eu adoro falar. Nas boas livrarias do ramo você vai encontrar esse livro Mauá,
do grande Jorge Caldeira. Leitura imperdível, é um livro para guardar e ter em casa, na estante, sempre para dar mais uma lidinha. Eu, incrivelmente, não reencontrei o meu aqui, porque desde que eu me mudei ainda não consegui dar um ordenamento geral à minha estante, muito embora ela está toda no computador. Mas está uma barafunda danada. Aliás, quem quiser se oferecer para me ajudar a arrumar a minha biblioteca, são 8.000 volumes, e eu estou sem grana para pagar a minha querida bibliotecária, a Lili. Pois é, e ela não pode trabalhar de graça porque ela é uma bibliotecária da melhor qualidade. Mas você pode ver a capa do livro aqui, como a minha querida Gabriela Nisquier vai colocar, ela sempre coloca. Mas voltando ao Mauá, ele acabou, e vocês vão descobrir do livro, na mais pura e dura miséria. Ele acabou o livro falido e ele escreveu um livro chamado Carta aos Credores, explicando da sua falência, dando satisfação aos seus credores de por que ele havia quebrado. E a Carta aos Credores acabou se tornando também uma importante peça da literatura brasileira, não só porque é bem escrita, o que também é um acerto de contas do Irineu Evangelista de Souza, o barão, já era então Visconde de Mauá. É um acerto de contas com ele, com a história. Ele explica por que faliu e explica por que o Brasil é o Brasil. Esse país que sempre pensa no futuro, é o país do futuro que nunca chega. É uma pena. Então é isso, não deixem de ler o livro de Jorge Caldeira, Mauá, a história de Irineu Evangelista de Souza. Essa foi a pensata de hoje. Mais uma vez eu imploro a vocês, assinem este canal, deem o seu like, compartilhem com os amigos, me acompanhem nas redes sociais. Um beijo, um queijo, tchau.